Comunicação total. Hoje, dia 28 de outubro de 2015, quarta-feira. Um abraço para a Célia Machado, dona desta voz bonita que vocês ouvem fazendo as chamadas para o nosso programa. Um abraço também para a sua vizinha, dona Vicentina, e todo o pessoal da pensão da dona Vicentina, na rua Eurico de Souza Gomes, aqui no bairro da Boa Vista. Um abraço, dona Vicentina, Márcia, Lil. Também um abraço para a Célia Machado. João da Bateria, o polêmico João da Bateria e eu estamos conversando com Nuno Valassi. Nuno Valassi, advogado, muito conhecido em Sete Lagoas também, né? E atualmente assessor da deputada federal Raquel Muniz. Nuno e João, o governo do Estado processa Banco do Brasil e pede prisão de gerentes, engraçado, o Pimentel processando aí. O governo estadual entrou na justiça contra o Banco do Brasil para receber transferência de 2,87 bilhões, quase 3 bilhões de reais. O dinheiro se refere a acordo para a liberação de recursos de depósitos judiciais assinado após a aprovação de lei estadual e seria usado para a previdência e precatórios. O Banco do Brasil se recusou com base em legislação federal e obteve habeas corpus para evitar prisão de funcionários. Que tem ampla matéria sobre o assunto, né? Entende? Com recurso de depósito judicial, Minas Gerais pede até prisão de gerente. E, claro, vai ser muito difícil conseguir esse dinheiro rapidamente, mas vamos ver. Lula perderia para todos na eleição de 2018. Em todos os cenários, o João da Bateria defende demais o Lula, viu? Em todos os cenários, o ex-presidente aparece atrás de Aécio, Marina, Serra e Alba. A Polícia Federal vai intimar filho de Lula em investigação sobre venda de medidas provisórias. Ô, Nuno e João, até medidas provisórias estão vendendo nesse país, quer dizer, para beneficiar empresas. Tem ex-ministro de Lula envolvido na história. A cultura da corrupção chegou de uma tal forma que realmente está difícil. Como é que vai ser? Eu tentando dar agora é o seguinte: se Lula, eu aposto 2 caixas de cerveja com o seu anjo, se Lula não for para cadeia, ele é o próximo presidente da República. E te falo mais: se ele for para cadeia e sair da cadeia, ele é o próximo presidente da República, e aí ele ganha com 99%. Que aí vira Marte. Aí ele vira Marte. Você está vendo? Aí ele vira Marte. Quando o Nuno chegou aqui, eu falei, cuidado, já é complicado toda a vida. Ele estava ganhando com 99%. Não, se ele for para cadeia e sair, ele vira Marte. João, deixa eu falar, Munay, discutir com o torcedor é uma coisa complicada. Boa, né? É a mesma coisa. A paixão. Eu, enquanto cruzeirense, discutir futebol atleticano normalmente é uma coisa complicada e eu evito. Por quê? Porque nós não vamos chegar num consenso. Não chega não. Não é? Aqui tem uma pergunta, algumas perguntas aqui para o Nuno. Glória do Centro, quais serão as prioridades em termos de projeto de Raquel Muniz para o ano 2016? O que ela tem daqui a um pouquinho? Éder Carvalho do Progresso. Por que a mão de obra em Sete Lagoas é menos valorizada? Isso aqui também isso aqui já foi motivo até de artigos meus, tanto quando eu escrevi nos 7 dias, quanto aqui no jornal Tribuna também. Geraldo, do bairro da Boa Vista, pergunta: Nuno, você acredita em uma reforma nas execuções penais? Teria como o Brasil deixar ser o país da impunidade? Então, vamos lá primeiro, projetos de... O que está na agenda da Raquel Muniz? Qual é o nome do nosso ouvinte? Glória do Centro. Glória, muito obrigado pela pergunta. É o seguinte, as bandeiras principais da deputada Raquel Muniz são saúde e educação. Saúde por um fato óbvio dela ser médica e a educação também por ela ser dona de uma rede tão grande de ensino, né? Então ela vem atuando veementemente nessas 2 bandeiras. Mas o que acontece? A gente brinca com a deputada, ela fala assim: Nuno, hoje é difícil eu saber o que é prioridade. Qual
onde eu não estou atuando, certo? Nós vamos trazer aqui para Sete Lagoas ainda esse ano, só vamos falar de 2015, que nós ainda temos 64 dias, hoje eu fiz a contabilidade, até o final do ano ainda tem muita água para passar debaixo da ponte. Não é com essa chuva agora que está dando, aí que vai passar água mesmo. Mas, Glória, nós vamos trazer aqui para Sete Lagoas ainda esse ano. Ontem foi feito protocolado o requerimento na CPI dos maus tratos animais. Nós vamos trazer aqui para Sete Lagoas um seminário sobre os maus tratos. Inclusive, em pauta, vão estar como é que estão sendo tratados os nossos animais, né, que fazem serviço de tração animal aí nas carroças, a condição dos animais que estão lá no mercadão aqui de Sete Lagoas, como é que eles são acondicionados, se eles estão sendo tratados de maneira digna, né, e dentre outras assuntos correlatos aos animais. A Raquel tem uma atuação, vamos lá, falar em saúde. Ela, inclusive em reunião com o prefeito Márcio Reinaldo, nós tivemos juntos, e ele solicitou que fosse liberado o recurso para a saúde do município. E como eu falo, saúde é um poço sem fundo, né? Quanto mais recurso põe, sabe aquela moedinha que você joga no final você joga no poço assim, você não escuta ela caindo lá embaixo, porque não tem fundo. Mas o prefeito solicitou que ela enviasse recursos para alocar na saúde. Nós tivemos aqui, quando uma das vindas da deputada Raquel, nós tivemos na Irmandade Nossa Senhora das Graças. O Hospital Nossa Senhora das Graças. Tivemos Que essa associação, a Irmandade, é nossa associada. É uma das entidades associadas da Rádio Santana. Não, e ela tem 135 anos. Tivemos lá com o doutor, salvo engano, o doutor Felipe, que é o coordenador hoje lá, que tem uma gestão profissional. E ele também, por ser amigo, colega médico do deputado, então a nossa conversa foi muito proveitosa. O deputado do primeiro mandato, Washington, não tinha emendas parlamentares no primeiro ano. Esse ano mudou. Ele vai ter metade do que tem direito. Então ela deve ter seus 7 milhões. Isso é um erro, né? Porque o mandato são 4 anos, mas isso Tem essa coisa nesse país que não dá para você entender. Isso se explica, Monaia, porque o orçamento ele é votado no ano anterior, né? Então, mas devia ter uma reserva. Exatamente, porque você imagina, como é que eu não sou mais deputado federal, ainda tenho mais quer dizer, você passa por um ano. Se não conseguir ser reelegido. Exatamente, aí ele não é mais mandatário que vai ter jeito. Então nós estamos trabalhando muito nisso. E é importante salientar também que o trabalho do deputado federal ele é muito mais do que mandar verba. Um exemplo bom que eu dei aqui foi da Ivete, de servir de intermediador, de interlocutor, para fazer com que as coisas aconteçam. Então, na educação, outra coisa que nós vamos fazer aqui através, a gente tem algumas outras ações, né, enquanto particular aqui, a ação do Promove Solidário, por exemplo, nós vamos fazer no Barreiro. No dia 7 de novembro agora nós estaremos no Barreiro oferecendo corte de cabelo, medição de pressão arterial e outras oficinas que são feitas pelos alunos da faculdade Promove. A gente tira os alunos, né, a faculdade tira os alunos de dentro da sala, leva para que eles tenham contato com o público. Porque hoje uma dificuldade que nós temos é essa. O profissional ele é formado dentro de sala e quando ele dá no mercado, fica só na teoria, né? Não é? Então, quer dizer, aliar a prática, aliás, a teoria à prática. Os alunos de administração, por exemplo, vão passar para os adultos como é que faz uma boa gestão financeira, principalmente agora em tempos de crise, certo? Dona de casa está nos ouvindo, todos os ouvintes aí sabem que tem que fazer o orçamento familiar. E a regra básica, não pode gastar mais do que arrecada. Né, João? Se você ganha 1.000, você vai gastar 2.000, no final do mês vai ter um número negativo vermelho. Não é isso, Monaia? Essa é a máxima. E outra coisa que acontece também, eu como empresário, eu falo, eu estava pensando com o médico, né? Talvez, não, já estou pensando em mudar para um lugar pior. Não. Se você mudar para um lugar pior, o que vai acontecer? A sua clientela quebra metade, depois que a metade daqui a pouco você quebrar. Porque quando você acostumar a ganhar bem, gastar muito é fácil. Para gastar pouco é difícil demais. Então, o que está acontecendo muito empresário é que está acreditando pior,
vai mais empregado embora, diminui o estoque e tal. Igual aconteceu com a padaria do amigo meu. Lá outro dia tinha sorvete aqui bom, não tem mais, tinha isso, não tem aquilo, não tem. Mandou os empregados embora, fechou. Mas ele mesmo se quebrou. Porque não tem nada, ué. Então, no caso, terminou aqui. Então, só para complementar a resposta da Glória, então, a deputada também está atuando em outras frentes. Ela participa da CPI carcerária, ela participou da CPI da órtese e prótese, que são coisas que nos atingem diretamente. Vocês lembram aquele escândalo que foi divulgado pelo Fantástico, de médicos que estavam colocando órtese e prótese sem necessidade, porque os laboratórios estavam financiando e dando dinheiro para os médicos. Então, essa CPI também, da qual ela fez parte, para verificar o trato com dinheiro público. Né? É dinheiro nosso, e dinheiro público é aquela máxima, né, de bem comum é bem nenhum. Então, nós estamos tentando mudar esse panorama. Dinheiro público é dinheiro nosso, e dinheiro nosso tem que ser tratado com responsabilidade. Não é isso, Mário? Assim como o João trata do dinheiro da firma dele, da empresa dele, e aqui também na Rádio Santana, que apesar de uma rádio comunitária, mas também tem um orçamento, tem os funcionários que tem que receber, tem as suas obrigações fiscais e tributárias. Então, a gente tem que tratar com seriedade o dinheiro público, assim como a gente trata as nossas finanças. Claro. Ok? Aliás, acho que até com mais responsabilidade. Porque quando o dinheiro é meu, o dinheiro é do João. Se ele quiser ir para a farra e for o meu, ele quebra, né? Mas o problema é dele, vai prejudicar sim. O problema é quando o gestor público gasta mal os recursos, ele vai prejudicar outras pessoas. Não, igual o dia eu peguei o meu carro, né? Eu peguei um carro, de qualquer maneira assim, mas você sai, tá bem vazio assim, mas se quebra, eu pago. Exatamente. Você não paga, quem paga é ele. Então, eu posso do carro é meu, agora no meu caso não passa morrer. Geraldo do Boa Vista. Nuno, você acredita em uma reforma nas execuções penais? Eu tenho falado muito aqui que tem que modificar o problema do sistema prisional, modificar as leis, né? O nosso Código Penal. Teria como o Brasil deixar de ser o país da impunidade? Geraldo do bairro da Boa Vista. Ô, Geraldo, muito obrigado. Olha para você ver, eu estou com 28 anos e começando uma vida agora, com muita expectativa, como o João estava falando aqui, a longevidade da minha família é muito grande, então assim espero também que eu tenha herdado, mas se eu não acreditar que o Brasil vai mudar, de que a impunidade, esse sentimento de impunidade vai permanecer, eu mudo daqui. Então eu prefiro permanecer, apesar de não ser atleticano, mas essa máxima do eu acredito. E por que eu acredito? Porque eu vejo que o panorama está mudando. Quer dizer, as pessoas já não votam mais como votavam antigamente, elas têm essa preocupação porque sentem na pele, né, os descasos, os desmandos das políticas públicas do nosso país. Então, eu acredito sim. A maioridade penal agora vai passar para 16 anos, mas é uma coisa que eu digo: cadeia não conserta ninguém, não. Quais exemplos que nós temos e qual percentual que nós temos de pessoas que foram presas e que conseguiram a ressocialização? Não existe. Vai cadeia, vou explicar para o senhor. Deixa eu terminar já. Tudo bem, eu até, como Geraldo, até acredito que a expectativa dele também é essa compreensão dele. O sentimento de impunidade que nós temos, ele incentiva o crime, ele encoraja as pessoas, por quê? Porque em determinados momentos elas sabem que elas não vão sofrer consequências. Mas bons exemplos que nós temos, olha, nós tivemos sem querer entrar em questões partidárias, tá, João? Eu sei que você é um filiado do PT, mas, por exemplo, nós tivemos o Petrolão, certo? Aliás, o Mensalão. Nós temos agora o Petrolão também, essa denúncia da Petrobras. Nós estamos vendo políticos ser presos, apesar do nuclear também agora, a Petrobras. Também, nós vamos ter a do BNDES. Então, eu vejo uma movimentação que nos faz acreditar, né, que um país está caminhando. Para que agora, olha, gente, político preso aqui, eu sinceramente, apesar da minha vontade. Na cadeia. Exatamente. O Zé Dirceu na cadeia.
apesar das penas ainda não serem a contento das nossas expectativas. A gente queria que ele ficasse lá por 30 anos, que é o caso. Mas o que acontece é o seguinte, nem o rico nem o pobre fica na cadeia. Tudo bem, João. O que acontece mais é isso. Mas pelo menos agora a gente viu um panorama de mudança que o político está sendo preso. Tá sendo preso. Né? Então, eu espero que se torne uma febre. E outra, gente, pessoas públicas têm que ser investigadas sim. Tá? Uma coisa que nós temos que compreender, CPI não é presunção de culpa, a presunção sempre é de inocência, é para averiguar os fatos. Então, tem dúvida ou não está... Porque o legislador, o papel dele também é fiscalizar. Então vamos fazer uma CPI. A CPI não significa que o prefeito, ou que o governador, ou que alguém é bandido, não. Ela é simplesmente para reafirmar e intensificar o trabalho do legislador. A gente viu aí que o relatório da CPI não aponta ninguém, nem político. Da CPI da Petrobras. É uma coisa complicada, mas a expectativa é de que dias melhores virão, geral. Eu acredito nisso. E outra, gente, político ruim não cai do céu. Todo político é eleito pelo voto. Então, o Maluf fala isso. Quando as pessoas o criticam, ele fala: o mesmo voto que te elegeu, me elegeu. Da mesma forma que você entrou aqui no Congresso Federal, eu também estou aqui. Então, ele tem essa legitimidade. Então, político ruim não cai do céu. E se você acha que se você não lembra de quem você votou na última eleição, é uma falta grave. Então vamos começar a anotar. Anota aí atrás da porta do banheiro, em um lugar na frente com um batom no espelho e não apaga, não. Porque daí você votou. Exatamente, para daí 4 anos você Votar demais. fazer um balanço. Você E fez se o um trabalho foi a contento, não é isso? Então, acho que a responsabilidade nossa é muito grande. Igual você está falando comigo que ninguém sai da cadeia melhor, mas a cadeia, que é o seguinte, o marginal, o ladrão, né, na minha são todos um psicopata. Eles não respeitam a lei, eles temem a lei. Então a cadeia é feita para temer. A cadeia não foi feita para melhorar ninguém. A cadeia é um modo do cara entrar e nunca mais querer voltar. Então o que está acontecendo aqui no Brasil, que entra para a cadeia, saca aquela 1 mês, 2 meses e sai. Mas se começar, roubou uma loja, ele tem 20 anos, vai sair com 25, ele nunca mais roubou. Não roubou, ele parou de roubar. Por que ele parou de roubar? É porque foi do cara da cadeia? Não. É porque ele sabe que vai 5 anos foi preso. Então a cadeia, o único modo de diminuir a criminalidade no Brasil é aumentando a punição, é ter a punição. E o bandido, ele não tem medo da lei. O bandido não respeita. O bandido tem a lei. Éder Carvalho, do Progresso, pergunta ao Bruno: por que a mão de obra de Cetragoso é menos valorizada? Aqui eu tenho falado muito o seguinte, até já escrevi artigos em cima do assunto. Sim. Uma vez o Márcio Reinaldo teve até uma polêmica, até com a Associação Comercial Industrial, sobre o assunto também, que a Associação Comercial Industrial de Cetragoso achou que a gente estava falando da atual diretoria, sendo que nós falamos aqui na rádio, o próprio prefeito, sobre diretorias lá atrás, que quando vieram as primeiras indústrias para Cetragoso, os industriais daqui começaram a puxar o salário para baixo com apoio do Sindicato dos Metalúrgicos para proteger os operários da siderurgia. E isso perdura até hoje. Sete Lagoas ainda tem esse resquício, né? A gente sofre. Vou falar para o Éder aqui que a minha resposta é exatamente, Éder Carvalho, a minha resposta é exatamente essa do Munai. Nós temos um problema histórico, gente. A gente não está aqui acusando nem apontando o dedo, tá? Mesmo porque eu não tenho menino. Eu me responsabilizo pelo que eu falo. Se eu tiver alguma coisa para falar para a pessoa, eu falo. Comigo não tem milindre de poder falar o que eu acho, não. Mas é um problema histórico de Sete Lagoas. O Munai muito bem disse e lembrou aqui. Sindicatos, Sete Lagoas já foi o maior núcleo siderúrgico do país. Nós tivemos pressões enormes por causa de sindicatos que há muito tempo, os vulgos pelegos, né, que sindicatos eram diretorias que trabalhavam para os patrões e não em prol dos empregados. O sindicato, nós nunca tivemos uma força sindical em Sete Lagoas que tivesse uma força contundente, com algumas
salvo que algumas manifestações já aconteceram com o sindicato dos servidores públicos municipais. E aí, vocês vão me desculpar se alguém lembrar de outro fato aí, talvez pela minha pouca idade ou por um pouco mais de estudo sobre a causa. Mas eu sei que a prefeitura já parou, inclusive na gestão do Lúcio Reis, fizeram greve. Então, quer dizer, qual que é a maneira de pressionar? A própria IVEC teve esse problema, né? Quando ela veio para cá, ela teve que, parece que mandar uma leva de funcionários. Eles pagam menos do que a Fiat. Do que a Fiat, né? Então, gente... Nem por isso vende mais barato. Exatamente. Esse custo menor não é repassado para o Não, mas pra você entender uma coisa. O sindicato dos mototaxistas, dos motociclistas, né? O salário que o dono da firma, o mínimo que pode pagar, eu acho que é R$1.400. Eu sou detento do dono. O mínimo que eu posso pagar é R$1.400. Se eu pagar menos, quando eu for acertar lá no sindicato, eu vou ter que pagar a diferença, entendeu? Agora, eu fui registrar um eletricista de carro, tal. Sabe quanto é o sindicato? Dos eletrificados, né? Sabe? É 800 e pouco. Dos metalúrgicos também, 870 e poucos reais. Para você ter ideia, que sindicato é esse que eles têm, gente? Em vez de o sindicato estar defendendo o trabalho, Defende o patrão, ué. está defendendo o patrão. E aí vou voltar aqui na mesma retórica do político, o ruim não cai do céu. Diretoria de sindicato não é nomeada não, ele é eleita. Quando tem eleição, o empregado fala assim, agora não. Mas eles se submetem aos empregadores. Eduardo Cunha tem que parecer para aprovar impeachment. O presidente da Câmara recebeu da área técnica do Legislativo um parecer favorável e outro contrário ao impeachment da presidência da República. Contudo, Cunha aguarda a movimentação de Rodrigo Janot para tomar sua decisão. Ele está comando que ele está na berlinda também, né? O Cunha sabe, se o Cunha cair, se a Dilma cair, o Cunha cai todo dia. Então, o que aconteceu? O Cunha não cai e a Dilma cai. Chega, isso aqui num país normal é digno de piada. Você é do país normal, né? É uma coisa tão absurda. É uma coisa tão absurda. Pergunta o político. Pergunta a oposição. Se o Brasil não fosse tão mentecapto. Pergunta a oposição sobre Eduardo Cunha. O político da oposição gagueja, treme e ele fala com o maior respeito. O Eduardo Cunha, olha o que tem igual nos amigos. completa o tempo aqui na Lulite. Caso o procurador peça o seu afastamento pelo Eduardo Cunha, ele deverá aprovar a abertura do processo para a retirada de Dilma do poder. É um jogo, gente, não vamos ser inocentes aqui não. É um jogo de forças. Né? Você viu como é que o Eduardo Cunha mudou o tratamento que eu tive com o governo? Não, nós vamos mudar sim, tá? Mas mudou, não. O Brasil. O último artigo meu eu escrevo o seguinte: se estivéssemos num país normal, nem o Renan Calheiros seria presidente da Câmara e nem o Eduardo Cunha presidente. Renan do Senado, Eduardo Cunha da Câmara. A verdade é essa. O Brasil é uma panela de pressão. Então, às vezes, quando a temperatura sobe, a pressão aumenta. Então, é um jogo de forças e de tensões. É verdade. Então, eles vão ficar, a gente não sabe até quando que vai ficar, né? O Collor mesmo cumpriu 3 anos de mandato até sofrer o processo de impeachment, ser afastado. E a Dilma está no primeiro ano, ela não terminou nem o primeiro ano de mandato, ainda primeiro ano do segundo mandato, né? Então, a gente não sabe o quanto que isso é capaz de se alastrar ou de recolher. Ainda eu acho que está muito cedo. Tudo vai prejudicando o país lá fora em termos de prestígio. Sem dúvida. Porque essas bandalheiras, essa pouca vergonha, é que faz o Brasil não ter credibilidade no mundo. E esse rumo aí, na minha opinião, se nós tivéssemos credibilidade e mandássemos todo mundo para a cadeia, o Brasil conseguiria ter recursos externos para cobrir o rombo fiscal. Aí a presidente tem que fazer novas eleições, tem que jogar quase ninguém no plenário, né? Agora, uma prática que eu particularmente abomino é de ficar apontando assim, você fez errado, mas... aliás, eu fiz errado, mas você errou pior do que eu. Como se um erro justifica... É absurdo. Vamos ver que não vai ser eu. Como é que um erro justifica o outro?
eu pago pelo meu erro, É lógico. mas que sem que com isso uma coisa se comunique com a outra. Eu vou falar, não, o Munai errou mais feio do que eu. Se o Fernando Henrique Cardoso fez errado, a Já pedalada, Dilma passou, pode fazer. agora pode, sabe? Aí fica assim, essa discussão, ela é vazia. Essa discussão, ela não Uma defesa representa... ridícula. Exatamente. Não, eu estava vendo no depoimento. E apelativo. A CPI eu acho uma coisa mais ridícula que tem, que geralmente CPI não dá em nada, né? A Sara estava vendo no depoimento da CPI, aí você perguntar ao deputado lá, aí o deputado, vou fazer uma pergunta que você roubou para você, calma aí. Antes de eu fazer a pergunta, eu quero saber o seguinte, a empresa tal te doou 20 milhões de dólares para sua campanha, por quê? Aí o deputado que ia fazer a pergunta, gaguejou, eu não quero perguntar mais nada não. Eu tava, você tem condição, tem dessa. Não tem sem pé sem cabeça. Daqui a um pouquinho, Dilma afaga Lula após Operação Zelotes. Daqui a um pouquinho. Hoje, 28 de outubro de 2015, quarta-feira, estou conversando com o assessor da deputada federal, Raquel Muniz, o Nuno Valassi. Eu tenho a ajuda do complicado, polêmico, perigoso, João da Bateria. Vamos para os apoios culturais, depois você tem também os recados, né, Bruno? YC 895, Rádio Santa. Mas essa